Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Conversas na Ágora. E no vídeo de hoje nós daremos sequência à nossa discussão que tivemos sobre esse debate da ciência moderna com a ciência tradicional antiga. E nesse tema de hoje nós trataremos de uma questão talvez que não tenha ficado muito clara nos nossos vídeos anteriores, mas que eu explanarei de maneira mais detalhada nesse vídeo atual, que tratar em maiores detalhes o que seria essa cosmologia tradicional que vem sendo tanto falada, né? A sua importância foi justamente tratada no primeiro e no segundo vídeo. Então, nesse vídeo de hoje, nós falaremos com um pouco mais de detalhes, um pouco mais explicado o que seria, se trataria dos conceitos e dos princípios que regeriam essa ideia de cosmologia tradicional, né? Então, a primeira questão a se perguntar, então, o que seria essa cosmologia tradicional? Então, por onde estudar essa noção de cosmologia tradicional? Talvez a maior referência mais importante a ser feita é a própria Física de Aristóteles, que eu recomendaria nesse sentido duas obras que tratariam dessa questão da para melhor compreensão, né, dos fenômenos da filosofia da natureza. Primeiro são as categorias de Aristóteles. As categorias de Aristóteles elas oferecem um conjunto detalhado de um catálogo de ideias, de conceitos que são ideias chaves e fundamentais que são utilizadas como instrumentos, né, para a análise da filosofia da natureza. Então, não se pode compreender a filosofia da natureza aristotélica sem ler os conceitos explanados na obra As Categorias de Aristóteles. E eu nomearia dois principais desses conceitos. Primeiro é a ideia de substância, que está justamente vinculado àquilo que Aristóteles fundamentaria como aquilo que é o núcleo, o coração de sua ideia física, que é a noção de essência e movimento, né? Então, a noção de forma e a noção de mudança, né? Aquilo que não é essencial. Entre aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial, que é o que ele denominaria de substância e acidente. Então, um exemplo claro disso é que quando nós temos pessoas, indivíduos humanos, né, que elas são caracterizadas por mudanças, né? Ao longo de nossa vida nós estamos sujeitos a mudanças e sob esse substrato de mudanças existe algo que não muda. E isso que não muda é justamente a nossa forma substancial, né? É a nossa substância, que é aquilo que constitui a nossa essência natural. Aristóteles definiria essa essência, essa forma substancial humana, como a nossa ideia de nós sermos um ser animal racional. Então, é a nossa essência permanente que se mantém constante e que atravessa todas as nossas mudanças, nossas transformações, né, que um ser humano passa, que é o que Aristóteles denominaria de acidentes, que são as mudanças que Aristóteles elencaria, que podem ser de ordem de mudanças de lugar, né? Eu estou dentro de casa, eu saio de casa, eu viajo para outro lugar, são mudanças de lugar, né? Isso é um acidente, uma categoria acidental de lugar. E um outro exemplo também é a própria ideia de qualidade. Temos muitas características qualitativas que se adicionam ao ser humano, mas que não estão aderidos à essência dele e que não inerem dele, né? Que não participam da sua essência. Então, como exemplo de qualidades, a qualidade de ser homem, de ser mulher, todos os nossos condicionamentos
de cor, de raça, são aspectos qualitativos, né? Isso é a categoria de qualidade, isso é um acidente que Aristóteles atribui à essência humana, né? Ao gênero humano. Né? São acidentes que são adicionados ao ser humano. Um outro exemplo também é a ideia de quantidade, também, que é tudo aquilo relacionado a proporções matemáticas de pesos e medidas, que também estão vinculados ao ser humano. E isso também é acidental. Um ser humano ele varia bastante em termos de quantidade. Nós temos, cada indivíduo tem, por exemplo, diferenças de peso, de altura. Então são exemplos de características vinculadas à categoria de quantidade. Então, Aristóteles, eu enumerei três principais, essa ideia de lugar, de quantidade, de qualidade. Aristóteles, nesse livro das categorias, também menciona outros também, como a ideia de relação, a ideia de a categoria também, são enumeradas um total de 10 categorias nesse sentido. Então, essas categorias constituem a base, o fundamento daquilo que constitui a física de Aristóteles. E nesse sentido, esse é o fundamento da física tradicional e da cosmologia tradicional, que de certa maneira ela expressa um conhecimento que de certa maneira transcende, que vai muito além daquilo que a física moderna trata. A gente deve lembrar que a física moderna cartesiana ela de certa maneira põe uma ênfase muito exagerada, talvez por um lado ela tenha como consequência trazido grandes ganhos, pelo menos nesse campo específico, que é essa ideia de você analisar o cosmos segundo as suas fórmulas, as suas proporções matemáticas. Né? Então se tornou algo muito usual dentro do pensamento físico da ciência moderna, essa noção da, da quantidade, da categoria de quantidade. Então se Aristóteles ele enumera mais de 10 categorias que caracterizam a compreensão de qualquer tipo de fenômeno cósmico, a física moderna irá reduzir isso apenas à questão da categoria de quantidade. Que é um cosmos, de certa maneira, uma perspectiva que analisa o cosmos apenas do movimento governado apenas segundo relações mecânicas operadas por proporções matemáticas. O que é, de certa maneira, uma perspectiva bastante reducionista da natureza. Houve, de certa maneira, um empobrecimento da compreensão do fenômeno natural, justamente por você se limitar somente à perspectiva quantitativa e ignorar as outras dimensões mais qualitativas, né, e mais substanciais mesmo das coisas físicas. Então vamos lá. Então aí a gente já entraria já na primeira princípio de definição daquilo que seria uma cosmologia tradicional, que é essa ideia da natureza em sua dimensão qualitativa, né? Que é justamente isso que eu acabei de falar. A qualidade como uma das principais definições explicativas para ideias de fenômenos naturais. Né? Muito bem. O segundo princípio, né, que são um total de 4 que a gente poderia definir, né, esse é o primeiro que eu acabei de enumerar, que é a cosmologia tradicional definida pela sua dimensão do qualitativo. O segundo princípio é o princípio dessa importância de você se destacar, essa ideia da noção de verticalidade da física. Essa ideia de que a natureza cósmica ela tem guarda um importante aspecto de ordem hierárquica, e isso é muito destacado nas obras de Aristóteles também, principalmente na sua obra da Física, né, que é uma outra obra que eu quero também ressaltar, de que o universo guarda uma ordem hierárquica.
na qual a parte mais inferior, né, dessa ordem é ocupada pelo plano corpóreo, que constitui o mais baixo estrato, né? E entre esse plano mais baixo, inferior, que é o plano corpóreo, e o plano mais elevado, superior, você tem muitas gradações, aí não gradações quantitativas, como a física destaca, mas gradações qualitativas, de substanciais do ser. Né? São diferentes qualidades de ser mais complexas, mais, vamos dizer assim, menos simples em relação ao plano mais baixo corpóreo. Então, esses estratos superiores, à medida que vamos crescendo essa ordem hierárquica da natureza, vamos indo para manifestações do ser cada vez mais complexas e cada vez mais qualitativamente complexas, mais avançadas. Né? Então é nisso que constitui a ideia de verticalidade. É, isso é um outro ponto que talvez a ideia da cosmologia contemporânea acabou se perdendo de vista. Né? Porque a cosmologia contemporânea, justamente pela sua ideia de atribuir o universo apenas como proporções de quantidade, ela terminaria por apagar essa noção das distinções qualitativas entre os fenômenos e muito destacar as diferenças quantitativas. Então, isso terminaria por criar uma noção de mundo físico delimitado pela ideia de espaço infinito. Então, é um espaço que, de certa maneira, perde a sua dimensão vertical, a sua dimensão de intensidade das distinções qualitativas e passa a se valorizar apenas o seu aspecto extensivo, horizontal, de um espaço infinito, quantitativamente infinito. Então, isso é uma perspectiva de uma perspectiva, uma ideia imaginativa de um universo que um empobrecimento também nesse sentido, pois é uma ideia de espaço e tempo achatada, horizontalmente achatado, e que as coisas do universo elas estão situadas num plano infinito em questões espaciais, extensivas. E não há essa ideia de um infinito intensivo, qualitativamente, governado hierarquicamente do quanto mais acima, mais espiritualmente complexo. Né? Um terceiro princípio, que é essa ideia de que o homem constitui um microcosmos, ou seja, ele tem um universo em miniatura. E é isso que talvez seja o ponto central, a importância central para a gente compreender qualquer coisa que seja essa cosmologia tradicional, porque é o lugar que o homem ocupa nesse universo. O homem só consegue compreender ter essa capacidade de abertura para essa dimensão cósmica, para esse ser cósmico que está espiritualmente superior a ele, porque ele possui um universo dentro dele que é capaz de compreender esse universo de fora. O homem é um espelho interior desse universo exterior. O Leibniz nomearia essa noção de mônada. É como se dentro da nossa alma, do nosso espírito, houvesse um universo em miniatura, nesse sentido. Então, o mundo, segundo os antigos, era justamente essa conexão íntima, analógica, entre a ordem natural com a ordem humana, interior humana. Isso guarda consequências muito importantes. Talvez, nos dias atuais, um tipo de campo de conhecimento que talvez expresse essa ideia de cosmos em miniatura, talvez de maneira mais clara, é a psicologia analítica, a psicanálise simbólica. Carl Jung falava muito dessa ideia de arquétipos, de inconsciente coletivo humano.
É como se dentro da nossa psique residisse justamente um universo simbólico, cultural, de símbolos, é, que é um verdadeiro universo interior dentro de nós, que é uma mônada, segundo Leibniz, e que é justamente esse espelho da ordem exterior, da ordem da realidade exterior. Né? Que é essa ideia, então, de microcosmo. Então, é, então aqui é preciso notar, portanto, um fato essencial. Né? Uma outra ideia, por exemplo, é como até o que o Goethe também expressava também, muito bem nessa frase, né? Se o olho não fosse parente do Sol, nós não poderíamos perceber a luz. Então aí que está justamente essa conclusão imediata. O homem é capaz de compreender o cosmos precisamente porque ele mesmo é um microcosmo. E é justamente por conta dessa ideia, dessa ligação entre a alma interior humana e o universo cósmico exterior, que nós podemos aí, por fim, enumerar o quarto princípio derradeiro da cosmologia tradicional, que é essa conexão entre a cosmologia e a ascensão espiritual do homem. E isso era muito ressaltado pelas escolas de pensamento antigas, tanto no pensamento grego como no pensamento medieval escolástico. Isso era uma ideia que muito era repetida entre esses pensadores, que é essa ideia de que o nosso acesso a esses estratos superiores do cosmos, a essa ordem hierárquica qualitativamente superior, né, do cosmos, ela só pode ser conhecida e experimentada desde o interior humano, justamente por causa desse princípio anterior que eu acabei de mencionar, de que nós somos um microcosmos. Então, São Boaventura expressa justamente uma ideia, uma expressão, que é justamente isso que resume tudo, né? Que é o itinerário da mente para Deus, esse itinerário mentes in Deum. Então, é justamente ou aquilo que o Sócrates falava também. A chave para o conhecimento se encontra assim naquela injunção de Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, somos capazes de conhecer essa ordem superior, essa ordem cósmica superior, a partir de analisando nós mesmos a nossa própria alma, fazendo esse autoexame interior, que é aquilo que Jung falava, examinando o nosso inconsciente, né? Examinando justamente os nossos símbolos que habitam dentro de nós, né? Os nossos arquétipos interiores, as nossas representações simbólicas interiores, né? E aí que está, talvez, a grande questão que a física moderna, que a ciência moderna quantitativista, cartesiana, que limita o mundo à sua extensão quantitativa, espacialmente meramente quantitativa, que ela acaba ignorar, né? Porque nós somente estamos analisando o plano corpóreo das coisas. Mas o universo não é apenas esse plano corpóreo quantitativo. Ele possui outras distinções, ele possui outras qualidades que talvez estejamos perdendo de vista e que a ciência moderna, justamente pelo seu modelo já predado de que o universo é apenas propriedades e relações matemáticas, ele esteja se limitando já a conhecer, né? Então, esse aqui é o quarto princípio a se resumir, que é a relação entre a cosmologia tradicional e a ideia de ascensão espiritual humana, né? Então, é isso. E a última coisa que eu queria apontar para quem quiser saber maiores detalhes sobre as categorias de Aristóteles que eu mencionei nesse vídeo, eu deixo como link na descrição abaixo um ensaio que eu escrevi já sobre as categorias de Aristóteles, que tem uma explicação geral, mais detalhada, disso que eu falei exatamente sobre as 10 categorias de substância e acidente de Aristóteles. Lá eu descrevo cada uma delas mais detidamente, né? Então é isso, obrigado, agradeço por assistirem o vídeo. Então até mais.